Sim, vamos que vamos, vascaínas e vascaínos, após muita pressão da torcida, diga-se passagem, desde a chegada de Carille, que é onde a maioria não aprovava ali a chegada do treinador para, tentar treinar o Vasco, porque o que se via era um time que, sem perfil de força física, digamos assim, um time que cansa muito rápido, um time que se entrega muito rápido, com números muito, mas muito ruins. Carille foi demitido para a alegria geral da torcida vascaína. E agora já começaram a pipocar nomes. E olha que já tem um preferido e ele quer o Vasco. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 3 possíveis nomes ligados ao Vasco da Gama já, que estão ali meio que na espreita. Vou contar para vocês tudo. Fica comigo que eu vou te mostrar os números e quero ver a participação de vocês aqui nesse vídeo. Agora vascaíno, me dá aquela moral, deixa o seu joinha. Seu joinha é muito bom para o meu trabalho. Aqui tem notícia, tem novidade, tem live, tem informação todos os dias do nosso Vascão. Então, corre nesse botão aí, deixa aquele joinha e não deixa de se inscrever. A meta é chegar a 105 mil vascaínos aqui no canal. Conto com a ajuda de vocês e vamos que vamos. Primeiramente, um bom dia vascaína, um bom dia vascaíno. O torcedor vascaíno, após a demissão de Carille, ficou dividido. Eu sei como vocês ficaram, meu amigo Marcão, Lucas, a galera aí toda, Hudson, ficaram um pouco ali com medo, Vamos falar a verdade. Por quê? Será quem vem para o Vasco agora? Quem será o novo treinador? E aquela felicidade lá em cima pela demissão de um treinador que não era nem para ter vindo para o Vasco. Mostrando ali, gente, a falta de planejamento do Pedrinho, que ela, infelizmente, tem ficado ali visível. Queria o Renato Gaúcho, do Renato, que é um time ofensivo, e do Renato Gaúcho, ele foi parar lá no Carille, totalmente diferente. E o Carille, campeão da Série B, chutado do Santos. E aí, senhor Pedrinho, você acha que a torcida iria aprovar isso? Não. E olha, cara, vou mostrar para você, vascaína, um vídeo ontem da ESPN que deu o que falar. Acompanha comigo. Mas precisamos ir além da demissão do Carille. Pelo jogo, o torcedor do Vasco vai comemorar agora, tá feliz. E, de fato, não tinha nada ali que salvava o trabalho do Carille ou justificava uma permanência maior. Mas é preciso, nesse momento, jogar um holofote também sobre a administração do Pedrinho. Tem ali seus méritos fora do futebol, o plano de reforma de São Januário, a maneira como tem trabalhado o clube, dívida, 777. Agora, no futebol, na gestão de futebol, o trabalho do Pedrinho é pior que o do Carille. É bem pior que o do Carille. Porque foi o Pedrinho escolheu o Carille. E aí não tem desculpa. Lá quando demitiu o Álvaro Pacheco, não era técnico dele, era da 777. O Paiva era um interino que acabou ficando pelos bons resultados. O Carille não. Ele, no fim do ano, Pedrinho, escolheu junto com Marcelo Santana, comissão técnica, Felipe, o Carille era o nome. Ele escolheu ou era o que tinha? Não, escolheu. Tá. E, mesmo sendo o que tinha, tendo tentado outros, foi a opção que o Pedrinho resolveu bancar. E aí o Pedrinho chega em março e diz que o Vasco tem um elenco top 8. Nossa. Quando o Pedrinho fala isso, o Pedrinho joga no colo do Carille toda a responsabilidade por uma má administração de elenco, que é a responsabilidade dele. Mas o Carille, de certa forma, corroborou com isso aí, hein? Não. Porque ele falou, tá bom pra mim o elenco que tem, tá bom. William, o treinador, nesse momento, vai fazer o discurso do patrão ali, o que é interessante, até ele não vai entrar em rota de colisão. É a nota do Vasco, ali, lacônica. O Felipe, de novo, assumindo o time, como foi na reta final, nos 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, e o torcedor do Vasco também, já do ano passado, já está vacinado, que o Felipe não vai ser, por mais que tenha histórico de ídolo, não vai ser aceito como o treinador permanente do Vasco, então vai precisar se movimentar no mercado, mas chama muito a atenção, William, como o Pedrinho tem sido decepcionante como presidente
Porque o discurso que ele tinha e a expectativa que o torcedor do Vasco tinha sobre ele era o oposto de tudo isso. O Pedrinho até aqui, pelas decisões que tem tomado no departamento de futebol, tem sido uma administração que tem um amadorismo como defeito crônico. Porque a maneira como demitiu o Rafael Paiva no ano passado, sem dar estofo, sem dar respaldo para um treinador jovem, primeiro trabalho dele, sem respaldo, num elenco em que alguns jogadores têm quase a mesma idade do que ele, seria fritado rapidamente na primeira oscilação, como aconteceu. E o Pedrinho não teve pulso firme, não é para manter o Paiva, porque ali na reta final o Vasco estava correndo risco de ser rebaixado, mas para, no primeiro sinal de oscilação, de ruído no elenco, ter bancado o treinador. O Rafael Paiva, que fez um trabalho muito melhor que o do Carille, e até com elenco com menos opções, condições mais adversas. Com condições parecidas. O elenco melhorou um pouco, não é o melhor, mas melhorou um pouco, é melhor do que o elenco do Paiva. E aí a gente vai entrar nas escolhas do Pedrinho pro elenco. Tá. Porque quando se resolve fazer uma reformulação em relação ao ano passado, principalmente na defesa, o torcedor do Vasco falou, pô, os caras aprenderam com os erros, essa defesa o Vasco não vai ter mais. E o Vasco começa 2025 com uma linha de defesa, com opções para zagas que não subiram de nível. Que hoje, e o jogo do Cruzeiro mostrou isso, o gol que o Vasco toma são falhas ali defensivas e também dos zagueiros, de Lucas Freitas, de João Vitor, mais uma vez, porque o Vasco não tem, em 2025, nenhum zagueiro confiável. Cara, esse cara... Eu tô sem chapéu, mas eu tiro meu chapéu pra você. Algumas coisas que esse cara falou ali que há de se falar, gente, é a seguinte. O torcedor esperava que eles não iriam errar mais. E eles foram lá e erraram de novo. E sabe o que acontece? Torcedora e torcedor vascaíno. A gente fica nesse, vai e vem. Nos resta, entra ano, sai ano. E no Vasco nada muda. É sempre aquela briga para não cair. É bom que todo mundo tá vendo, tá falando, tá pressionando e mostrando que o futebol não é feito de amigos, e sim de profissionais. E aí você tem o Diego Pereira, que foi um dos melhores preparadores físicos que o Vasco teve nos últimos 20, 30 anos, não sei. Que vascaíno igual a gente e sabe preparar o time, desempregado. Tá esperando o quê, Pedrinho? Tá esperando o quê? O torcedor esperava de vocês, mas vocês continuam errando as mesmas coisas. E esses erros, o torcedor não tá aguentando mais. O torcedor não tá suportando mais. Aí, para variar, alguns nomes são falados que a torcida ali fica um pouco desesperada. E com razão, né, Alex? Com razão. Primeiro nome é o nome conhecido da torcida vascaína, que já está deixando muita gente de cabelo em pé. Mas antes de falar dos senadores, há de se falar que o Vasco também tem mapeado alguns técnicos estrangeiros. Só uma coisa importantíssima. Já vai ter praticamente um mês, vai ter uma nova temporada. Tempo bom para o Nuno colocar em dia ali a sua forma. Para quem não sabe, o Nuno, que tem gente já querendo falar mal do jogador, não teve férias, ele vem de agosto. A temporada europeia está terminando e ele está jogando no começo da brasileira. Então, vai ser bom até para o jogador. Mas aí, os nomes, vamos começar do primeiro, corre por fora. Jorginho que aquela vez faz aquele trabalho no Vasco, daqui ó, em 2022, foi mandado embora de uma forma que a torcida assustou um pouco, porque ele tinha trazido o time para ele, mas os números do Jorginho são esses. Pelo Coxa, 18 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Buriram United, 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 0 derrotas. Pelo Vasco, em 22, pegou de setembro a novembro, nos livrando daquela vexatória. 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Atlético Goianiense, 10 jogos, 6 empates, 11 derrotas. Contra o Cuiabá, pelo Cuiabá, 31 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 8 derrotas. Você percebe que os números do Jorginho bem parecidos com o de Carille, né? A única coisa que pesa é que o Carille conseguiu ganhar título. Mas olha para você ver, no total ali, o desempenho do Jorginho no total é abaixo de 50%.
42% de vitória, 28% de empate e 30% de derrota. São 132 derrotas. Mas e aí? Aí, gente, ontem teve uma que eu confesso a vocês, o futebol, cara, o que vale é isso aqui, ó. Ramon Dias vira uma chacota no São Januário, sai do estádio, pede demissão, a gente não pode esquecer disso. Depois vai em entrevista falar algumas coisas que deixou o vascaíno chateado, colocando o Vasco um pouco para baixo. E aí, ontem, o jornalista Pedrosa falou que mesmo o Emiliano Dias tendo dado entrevista, que não toparia assumir uma forma de não cair mais, mas que aguarda uma conversa com o Vasco, o Emiliano Dias. No caso, por que eu estou trazendo o Ramon Dias? Por quê? Porque, no caso, o Emiliano Dias, seu filho, trabalha junto com ele. Agora, olha os números do Ramon Dias, que são inúmeras vezes melhores do que Carille, do que Jorginho. Isso é fato. Contra os números não tem como correr ali. Então vamos ver. Tá aqui, ó. 357 vitórias, 181 empates e 181 derrotas. Ele tem praticamente aqui, ó, 50-25, o dobro de vitórias. O trabalho no Corinthians. São 60 jogos, 32 vitórias, 16 empates e ali 12 derrotas. Sabe o que é engraçado, galera? Que teve menos jogo no Vasco, né? Bem menos, 17 jogos a menos. 43 jogos, 19 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Lá no Al Hilal, 59 jogos, 49-10. No Al Nassr, 36, 14, 7, 15. Teve mais derrota aqui no Al Nassr. No Libertad, 14, 4 e 6. Você percebe que os números do Ramon Dias aqui, ó, quase que compara. E a gente não pode esquecer, tinha também em suas mãos um elenco bem fraco, o elenco que o Vasco tinha. Mas algumas coisas eu não vou esquecer, me perdoa se você quer o Ramon Dias de volta. Mas ele é responsável pelo Zé Gabriel, pelo Praxedes no Vasco, tá? A gente não pode esquecer disso. Ele queria esses camaradas no Vasco e o Vasco teve que pagar caro por eles. É um nome que topa conversar. No futebol e comandado da forma que está o Vasco, com Marcelo Santana e companhia, não duvido de nada. E é o último nome, que já está até no GE. Deixa o torcedor quase que sem cabelo, igual eu. Perdendo o cabelo, né, Alex? Até esconder aqui, ó, perdendo o cabelo. Que é o Fernando Diniz. Um técnico polêmico, que na época que ganhou tudo com o Fluminense, lá ganhou o Libertadores e tal, eu fiquei pensando que eu queria no Vasco de volta, mas depois se perdeu de novo. É um cara que mostra que o grupo perde o grupo muito fácil, o próprio Tietê, ele chamou o Tietê de perninha e tudo mais, mas é um nome que já tinha falado lá atrás, quando começou a esquentar pro cara, ele queria voltar pro Vasco. E quem acompanha o meu canal todo dia sabe que eu venho desde semana passada falando para vocês, ó, uma coisa minha, vai cair no peito dele. Aí os números do Diniz são esses: 202 vitórias, 123 empates, 163 derrotas. No Cruzeiro, aí são números terríveis. Só que a gente sabe, o trabalho do Diniz é um trabalho a longo prazo. Muita gente questionando a questão do meio do ano. O Vasco tem ali uma pré-temporada no meio do ano, por causa vai ter o Campeonato Mundial. Então muita gente falando que pode acontecer se dá bom. O Vasco tem time para sair jogando? João Vitor, Lucas, que turma de jogador que não sabe sair jogando? Vamos ver. Pela seleção, né, chegou a ser 2 vitórias e 3 derrotas. Pelo Fluminense, 149 jogos, 77 vitórias, 31 empates e 41 derrotas. São ótimos números. No Vasco, olha lá, ele chega em setembro e é demitido em novembro. 12 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Pelo Santos, 11 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. Tá aí o Diniz. Eu confesso a vocês que tenho muito medo, porque é um técnico ali muito enérgico.
que a gente percebe enérgico nesse sentido de perder o grupo, um cara louco que fala o que vem na cabeça mesmo, e é um negócio que eu vejo que muitos falam que já manjaram a jogada dele, do toque de bola e tudo mais. Mas é mais um nome e é hoje, tá, o mais preferido a assumir o Vasco. Ele quer e há quem diga que o Pedrinho quer. Vou pedir a participação de vocês no vídeo, tá? Você aceita qual desses aí ou você tem outro nome? Eu vi falar ontem do técnico do Vitória também. Esse eu gosto, tá? Carpini. Deixa nos comentários. Um bom dia, se inscreve aí, compartilha e vamos que vamos.